Saudações, pessoal. Meu nome é Gilson Gonzaga, sou técnico em segurança do trabalho e estou responsável por aplicar o treinamento do GIPA, Grupo Interno de Prevenção de Acidentes. Então, a gente vai tentar entender como funciona o GIPA de uma forma simplificada, direta, objetiva e que realmente esse é o propósito, certo? Eu faço parte da Coordenação de Saúde e Segurança do Trabalhador, CSST, certo? E o time de Saúde e Segurança do Trabalhador aqui do CHU, ele é formado por inúmeros profissionais. Dentre eles, nós temos médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem do trabalho e demais profissionais. Aqui destaco algumas atribuições, certo, do setor de segurança do trabalho em específico. Então, nós, da equipe de segurança do trabalho, a gente faz algumas atividades aqui. Eu vou destacar algumas aqui, exemplificar. Fechou? A abertura de CAT é conosco, distribuição de equipamento de proteção individual, elaboração de laudos e programas, que são documentos voltados para a parte de saúde e segurança do trabalhador, como o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Realizamos treinamentos, dentre inúmeras atividades aqui nas dependências da unidade, certo? Atribuições do time de saúde e segurança do trabalhador, realização de exame periódico, campanhas de vacinação, status vacinal, né? Quem faz o gerenciamento das vacinas dos servidores são os profissionais aqui da saúde e segurança do trabalhador, acompanha a evolução de acidentes do trabalho com material biológico, certo? Campanhas e treinamentos de saúde, dentre inúmeras atribuições aí, certo? Segurança do trabalho, de maneira simples, é nada mais, nada menos do que a ciência que estuda formas e maneiras de prevenir a vida do profissional dentro ou fora do ambiente de trabalho, certo? Durante o exercício de trabalho. É simplesmente isso, sem mais. O que seria o GIPA? O Grupo Interno de Prevenção de Acidentes, certo? Só tem um objetivo, vamos imaginar desse jeito, é promover ações com foco em prevenção em acidentes e doenças do trabalho. O foco do GIPA é a preservação da vida e a promoção da saúde. Esse é o foco de vocês, voltados para os servidores. Atribuições do GIPA. Esse daqui, realmente, eu vou precisar destacar, certo? Alguns pontos, porque é o que vai fazer parte da atribuição de vocês. Isso daí é mega importante, certo? Então, a primeira atribuição do GIPA, ó, comunicar a direção da unidade sobre riscos e rotinas e ou processos de trabalho. Ou seja, se você, membro do GIPA, se deparar com rotinas, processos de trabalho que gera risco à saúde do servidor, é uma das suas atribuições comunicar a quem? A direção da unidade, certo? Segundo ponto, assessorar o núcleo de saúde e segurança da unidade na elaboração de mapas de risco. Isso daqui eu vou deixar um pouquinho mais para frente, que a gente vai entender melhor quando a gente visualizar graficamente como funciona o mapa de risco, certo? Terceiro ponto, elaborar plano de trabalho voltado à promoção e ações corretivas e ou preventivas direcionado à solução de problemas que envolvam segurança e a saúde dos agentes públicos no ambiente de trabalho. Ou seja, o plano de trabalho, certo, é uma das atribuições dos membros do GIPA, entendeu? Lembrando que promovendo ações corretivas e preventivas, certo? Quarto ponto, participar, olha a observação, quando autorizado pela diretoria, da implementação e do controle da qualidade das medidas corretivas e ou preventivas, avaliando e sugerindo para os gestores as prioridades de ações
para a unidade. Ou seja, a participação do Grupo Interno de Prevenção de Acidentes nessa ação é quando o quê? Quando autorizado pela diretoria, ou seja, pelo diretor da unidade. Quinto ponto, realizar periodicamente a verificação do ambiente de trabalho, visando aferir as condições de trabalho dos agentes públicos e buscando identificar situações capazes de representar risco para a segurança e saúde dos servidores, ou seja, realizar de forma periódica, entendeu? O ambiente de trabalho, ou seja, fazer periodicamente algumas visitas em determinados setores aqui nas dependências da unidade, certo? Para verificar quais são as condições do ambiente de trabalho de determinados servidores em determinados setores. Basicamente, é assim que funciona, certo? Então, seguindo em frente. 6. Avaliar periodicamente o cumprimento das metas fixadas no plano de trabalho. O que seria esse plano de trabalho? Seguinte, gente, o tempo de duração do GIPA, o Grupo Interno de Prevenção de Acidentes, aqui do CHU, ele gera em torno de 24 meses, ou seja, 2 anos. O que é interessante é que vocês, membros do grupo, criem um plano de trabalho e fixem o quê? Metas, certo? Essas metas elas podem ser a curto prazo, ou médio prazo, ou longo prazo, dependendo da complexibilidade. Fechou? 7. Divulgar para os agentes públicos, mediante prévia autorização do diretor, certo? Da unidade, e, se for o caso, com a assessoria da assessoria de comunicação, informações relativas à segurança e à saúde do trabalhador. Então, com prévia autorização do diretor da unidade, ou seja, da diretoria, certo? É permitido que o Grupo Interno de Prevenção de Acidentes divulgue informações com parceria da assessoria de comunicação da unidade no que diz respeito ao quê? À segurança e à saúde do trabalhador. 8. Promover, com a autorização prévia da direção da unidade, discussões voltadas à avaliação dos impactos eventuais, alterações propostas no ambiente e ou no processo de trabalho. Basicamente, simplificando aqui, com prévia autorização da direção, ou seja, da diretoria da unidade, certo? É permitida ao Grupo Interno de Prevenção de Acidentes, entendeu? Avaliar impactos em alterações em determinados ambientes de trabalho ou em processos de trabalho, dentre outras questões. Porém, isso com autorização prévia da direção, entendeu? Para fazer esse tipo de discussão, precisa ter autorização da direção da unidade. 9. Colaborar e engajar-se no desenvolvimento e na implementação de programas de saúde e segurança do trabalhador. Esse daí é de mega importante. Veja que está destacado em azul, que é na colaboração, entendeu? Então, é uma das atribuições do GIPA colaborar no desenvolvimento e implementação de programas voltados à saúde e segurança do trabalhador. Fechou? 10. Participar à direção da unidade sempre que a situação sugerir risco grave e eminente à segurança e ou à saúde dos agentes públicos. 11. Divulgar e promover o cumprimento do regimento interno, certo? Para os colegas que não sabem, o GIPA tem um regimento interno. O que é que acontece? No decreto do ano de 2022, criou-se o GIPA, o Grupo Interno de Prevenção de Acidentes, e preveu-se a criação de um regimento, certo? Então, no complexo hospitalar de urgência, existe um regimento que regulamenta o GIPA. Então, divulgar e promover o cumprimento desse regimento é uma das atribuições do nosso grupo. Aqui, gente, nós vamos destacar algumas atribuições focado em funções dentro do GIPA, certo? Dentre elas, existe a função de presidente do GIPA. Presidente este que é o quê? Indicado
pela gestão da unidade, no nosso caso, indicado pela direção. Então, a gente vai destacar aqui algumas atribuições do presidente do GIPA, certo? Então, convocar os membros para as reuniões é uma das atribuições do presidente do GIPA, como coordenar as reuniões, delegar algumas atribuições ao vice-presidente, entendeu? Manter os servidores informados sobre ações do GIPA também cabe ao presidente, certo? Dentre outras questões. Agora, nós vamos destacar algumas atribuições que cabem ao vice-presidente do GIPA, certo? Uma delas é executar atribuições que a ele for delegada, principalmente pelo presidente, entendeu? E o vice-presidente do GIPA substitui o presidente, certo? Eventualmente, nos casos de afastamentos legais, entendeu? Então, cabe ao vice-presidente substituí-lo, certo? Porém, tem atribuições que cabem de maneira conjunta para o presidente e o vice-presidente do GIPA. Dentre elas, a gente vai destacar aqui, ó, cuidar para que o GIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos. É uma atribuição em conjunto do presidente e do vice-presidente do GIPA. Coordenar e supervisionar as atividades do GIPA cabe a ambos, certo? Delegar atribuições para o GIPA também cabe a ambos, certo? Promover o relacionamento do GIPA junto à coordenação de saúde e segurança do trabalhador cabe ao presidente e o vice-presidente, entendeu? Divulgar as decisões do GIPA também cabe a ambos, certo? Dentre inúmeras atribuições aí que cabem aos dois de forma conjunta, certo? Existe uma atribuição, uma função dentro do GIPA, que é o papel do secretário ou secretária do GIPA, certo? Então, um dos destaques das funções desse secretário e secretária, o que seria, certo? Acompanhar as reuniões do GIPA e redigir as atas, entendeu? Para posterior assinatura. Lembrando que esse secretário ou secretária pode ser alguém fixo ou pode fazer o quê? Um rodízio, entendeu? Em cada reunião ordinária mensal, pode escolher um profissional para ficar responsável por determinada ata de reunião, entendeu? Então, as atas de reuniões cabe a quem? Cabe ao secretário e secretária, como preparar o quê? As correspondências e outras atribuições que lhe couberem ou que forem direcionadas ao secretário, certo? Funcionamento do GIPA. O GIPA, ele é formado por profissionais estes que são indicados pela direção, ou seja, pela gestão da unidade, e outros profissionais que são eleitos pelos próprios servidores, certo? Após isso, pré-estabelece um calendário, certo? Onde vocês, membros, vão se reunir, vocês vão ver no slide aí à frente, certo? Para estabelecer datas, entendeu? Dentro do horário de trabalho, certo? Dentro do expediente normal de trabalho para que possam participar dessas reuniões, certo? Essas reuniões, elas são chamadas reuniões ordinárias. E essas reuniões, ela ocorre o quê? Mensalmente, entendeu? E todas as reuniões, elas possuem atas. E essas atas, elas precisam ser preenchidas pelos membros o quê? Que estão presentes nas reuniões, certo? Essas atas, elas devem ficar nas dependências da unidade e à disposição da coordenação de saúde e segurança do trabalhador, certo? Só o que é que acontece? Além das reuniões ordinárias, existe um tipo de reunião que é chamada de reunião extraordinária. E essa reunião, ela ocorre em alguns momentos específicos, certo? Dentre eles, quando há denúncia de situação de risco grave e eminente, é uma das situações, certo? Aí convoca-se uma reunião extraordinária, ou seja, uma reunião que é feita
fora dessas reuniões que são realizadas mensais, certo? Quando ocorre um acidente grave ou fatal, certo? Ou seja, quando ocorre um acidente que haja morte ou um acidente que realmente é considerado grave, os membros do grupo eles devem convocar uma reunião para poder entender o que aconteceu, qual foi a causa, a justificativa, o que devem fazer para que isso não ocorra novamente, dentre outras questões. Ou de uma forma que possa ser por uma solicitação expressa de uma das representações. Ou seja, eu represento os membros eleitos, certo? Vamos dizer que eu sou o vice-presidente. Então, eu gostaria de convocar uma reunião extraordinária por determinado motivo, certo? Ou seja, a gente vai se reunir extraordinariamente falando para poder discutir a respeito desse assunto, entendeu? Dessa situação. Então, como funcionam as decisões do GIPA, certo? É preferencialmente por consenso, gente. Se por alguma eventualidade os membros se reunirem e não haver o consenso desse grupo, abre-se o quê? Um processo de votação. Ele é registrado em ata de reunião, entendeu? Mas no mais ocorre por consenso. E, gente, é um calendário de reuniões ordinárias, certo? Essas reuniões que ocorrem mensalmente, o qual os membros vão se reunir, entendeu? Na primeira reunião. Essas reuniões elas podem ser à distância ou podem ser presencial. Fica a critério dos membros aqui do GIPA entender e compreender isso daqui de perto, certo? Para pré-estabelecer dentro do horário de trabalho as reuniões do GIPA, entendeu? Para que os colegas possam realmente participar das reuniões. O que é importante destacar aqui, gente? No GIPA, quem tem a obrigatoriedade de participar das reuniões são os membros titulares, certo? Então, eu vou usar um exemplo aqui, como o João 23. Como realmente funciona aqui? O GIPA aqui são formados por 24 membros, certo? 12 desses membros foram eleitos pelos servidores e 12 desses membros foram indicados pela direção. Dos 12 eleitos pelos servidores, 6 são titulares e 6 são suplentes. A mesma coisa dos membros indicados pela direção. 6 titulares e 6 suplentes. Então, nas reuniões ordinárias mensais que ocorrem, quem precisa realmente participar? Os 6 titulares eleitos pelos servidores e os 6 titulares indicados pela direção. Basicamente funciona dessa forma. E quando é que entra o suplente? O suplente entra na seguinte situação, gente. Quando ocorre faltas injustificadas, certo? Que a gente vai entender um pouquinho mais à frente a quantidade de faltas injustificadas por parte de um membro titular, certo? E esse membro titular, ele é substituído pelo membro suplente. Basicamente funciona dessa forma, certo? 25. Das decisões do GIPA, caberá pedido de reconsideração, mediante requerimento justificado. Ou seja, gente, as decisões que forem tomadas pelo GIPA, tanto pelo consenso, tanto pela votação, elas cabem reconsideração, certo? Porém, precisa ser mediante requerimento, e esse requerimento precisa ser justificado. Ou seja, precisa ter uma justificativa plausível, certo? 25.1. O pedido de reconsideração será apresentado ao GIPA até a próxima reunião ordinária, quando será analisado, devendo o presidente e o vice-presidente efetivar os encaminhamentos necessários. Ou seja, gente, o que isso daqui quer dizer? Que o pedido de reconsideração tem um prazo, certo? E esse prazo é até a próxima reunião ordinária. Ou seja, a gente está em determinado mês aqui. Vamos imaginar que a gente está no mês 1, certo? E o pedido de reconsideração, ele precisa ser feito, certo? Até a próxima reunião, que seria no mês 2. Basicamente, funciona dessa forma. Item 26. O membro titular perderá o mandato sendo substituído por suplente quando faltar mais de
4 reuniões ordinárias sem justificativa. É o que eu falei lá atrás. Ou seja, o membro titular, ele vai perder seu mandato quando ele faltar a mais de 4 reuniões ordinárias injustificadas. Ou seja, a partir de 5 reuniões, esse membro perde seu mandato, entendeu? Porque são mais de 4. Então, mais de 4 é 5, certo? 27. A vacância definitiva de cargo ocorrido durante um mandato será preenchida por suplente, obedecida a ordem de votação decrescente registrada ou na indicação da direção, devendo a unidade comunicar à CSST as alterações e justificar os motivos. 27.1. No caso de afastamento definitivo do presidente, certo? Quem é o presidente? Presidente é aquele membro que foi indicado pela direção da unidade, ou seja, pelo diretor. Então, no caso de afastamento do presidente, a direção da unidade deverá indicar o substituto. Então, prestem bem atenção. Quem substitui o presidente é um membro indicado pela direção da unidade. Enquanto, em caso do vice-presidente, certo? Esse vice terá o seu substituto escolhidos pelos membros titulares inscritos voluntariamente. Então, vamos desmistificar isso aqui e entender de forma simples. Eu sou presidente do GIPA, certo? Então, como presidente, eu me afastei de maneira definitiva. Quem vai me substituir é um membro, certo? Indicado pela direção, quando eu, como presidente, me afasto de forma definitiva. Se eu, presidente, me afasto por algum outro motivo ou justificativa que não seja de forma definitiva, quem me substitui nas reuniões é o vice-presidente, certo? Mas quando se trata de um afastamento de forma definitiva, ou seja, eu sair da unidade, quem realmente vai fazer o papel de presidente é outro membro indicado pela direção. Simplificando, é um membro indicado, certo? E no caso do vice-presidente, vai ser o quê? Um membro eleito, certo? Então, se eu sou vice-presidente e me afasto de forma definitiva, quem vai me substituir é um dos membros eleitos que concorreu juntamente comigo na eleição. E qual é o prazo para que haja essa substituição, gente? O prazo é de até 5 dias úteis, certo? 27.2. No caso de membro do GIPA, sob vínculo de contrato administrativo em que eu mesmo tenha sido rescindido ou não renovado, o suplente imediato assumirá a vaga em 5 dias úteis. Então, basicamente, como funciona aqui, certo? Recapitulando lá atrás, usando o exemplo do João, tem 24 membros, 12 são eleitos, certo? Então, desses 12, os 6 mais votados são os titulares e os 6 menos votados são os suplentes. Então, vamos dizer que eu sou membro do GIPA e sou um contrato administrativo, certo? E esse meu contrato vai ser rescindido. Quem me substitui? Quem me substitui é o suplente imediato. Então, a gente entende que os 6 primeiros são titulares e os 6 últimos são suplentes. Então, se eu sair, certo? Como membro que era titular, contrato, por rescisão de contrato, quem vai me substituir é o 7º colocado. Por quê? Porque ele seria o suplente imediato, certo? Para assumir essa vaga, entendeu? E também precisa ser dentro desse prazo, de 5 dias úteis, tá? A gente vai falar agora a respeito de riscos ambientais, tá, gente? Os riscos ambientais, aqui tem 3, mas lá na frente vocês realmente vão visualizar e são subdivididos em 5. São eles riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos de acidente. Então, quando a gente fala de riscos de acidente, 3 fatores, certo, influenciam bastante. Ó, o tempo de exposição, a concentração, intensidade e a natureza do risco e a sensibilidade individual.
Riscos ambientais. Ainda sobre riscos ambientais, pessoal, que a gente realmente vai desmistificar e entender melhor isso aqui, certo? Quando não são controlados ou previamente avaliados, os riscos ambientais afetam um trabalhador a curto, médio e longo prazo, podendo provocar acidentes com lesões imediatas e ou doenças chamadas profissionais ou do trabalho, que se podem ser comparadas aos acidentes de trabalho. Como assim, gente? Doença ocupacional ou doença do trabalho é equiparada a acidente de trabalho, ou seja, também é considerado acidente de trabalho. Basicamente, isso, certo? Os riscos, pessoal, é de extrema importância eles ser previamente identificados para que nós consigamos o quê? Trabalhar em cima do mesmo, certo? Então, os riscos em si, quando identificados, certo? Eles podem, entendeu? Ter inúmeras vias de penetração. Dentre elas, a gente visualiza aqui, ó, de forma inalatória e oral, ocular, dérmica, entendeu? Fatores que são relevantes quando identificados os riscos, ó. Qual o tempo de exposição ao risco? Qual as características dos agentes? A gente tem um exemplo aqui que isso daqui pode ser fungos, bactérias, entre outros aqui, ó, esse verdinho, roxinho, amarelinho, a concentração ou a intensidade do agente, dentre outras questões, certo? Continuando com os riscos, certo? Os riscos ambientais são classificados segundo sua natureza e forma, certo? Se a gente observar aqui, a gente se depara com algumas cores, entendeu? E lá atrás eu falei que os riscos, normalmente, eles se classificam, certo? E aqui a gente consegue visualizar isso de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais gráfica. A gente tem aqui na cor vermelha o risco químico, em marrom, risco biológico, em amarelo, risco ergonômico, em azul, risco de acidente, e em verde, risco físico, certo? Então, por exemplo, risco biológico pode ser bactéria, um exemplo de risco químico pode ser neva, poeira, risco físico, ruído, risco de acidente, pode ser uma queda, risco ergonômico pode ser uma postura inadequada, dentre outras questões. A gente vai entender e aprender um pouquinho mais à frente. Aqui, exemplo mesmo, agente físico, né? O risco físico, certo? Então, nós temos como calor, frio, ruído, vibração. Essa vibração pode ser de mãos e braços, entendeu? Ou pode ser uma vibração de corpo inteiro. Radiação. A radiação ela pode ser ionizante ou pode ser não ionizante, entendeu? O que seria uma radiação ionizante, Gilson? Por exemplo, se eu sou um profissional, um técnico em radiologia, a exposição que eu tenho à radiação é chamada de radiação ionizante. Risco químico, gente, pode ser o próprio produto químico, ou seja, misturas químicas, mas também pode ser coisas isoladas, entendeu? Como poeiras, névoas, fumos metálicos, entendeu? Tudo isso classifica como risco químico. Risco biológico, que é o que a gente mais se depara aqui nas dependências da unidade, certo? Então, os riscos biológicos, eles podem ser classificados como fungos, bactérias, parasitas, protozoários, germes, dentre outros inúmeros que tem aí, certo? Risco ergonômico, exemplos muito comuns, postura incorreta, movimentos constantes, sobrecarga também de trabalho, como alta demanda no que diz respeito a horas de trabalho, dentre outras questões, certo? Risco mecânico ou de acidente também, né, que é caracterizado aí pela cor azul, certo? Pode ser o quê? Um acidente com material perfuro-cortante, quando mesmo não é contaminado, certo? Quando esse material é contaminado, ele é classificado como acidente com exposição a material biológico. Então, se eu me perfuro com um pérfuro cortante e esse pérfuro cortante ele não está contaminado, é um acidente típico comum, ou seja, um acidente mecânico, é um risco de acidente, entendeu? Como tem inúmeros casos aí, por exemplo, queda do mesmo nível, queda com diferença de nível. Outro exemplo também é choque elétrico. Tudo isso é risco de acidente.
No próximo slide, a gente vai conseguir visualizar de uma forma mais dinâmica, certo? Ó, como eu falei lá atrás, ó, risco físico, verde, ó, ruído, vibração, radiação ionizante, não ionizante, dentre outros. Risco químico, ó, poeiras, névoas, fumos, gases, dentre inúmeros que tem aí. Risco biológico, vírus, bactérias, fungos, parasitas, dentre vários que tem aí. Risco ergonômico, trabalho físico, pesado, postura incorreta, ritmo excessivo de trabalho, trabalho noturno também é um risco ergonômico, entre outros aí. Risco de acidente, certo? Eletricidade, ó, choque elétrico, queda de altura, armazenamento inadequado, dentre inúmeros que tem por aí, certo? Pulando aqui para o mapa de risco, gente. Mapa de risco é uma das atribuições, certo, do GIPA, do Grupo Interno de Prevenção de Acidentes, certo? Então, basicamente, como funciona um mapa de risco? É nada mais, nada menos do que uma representação gráfica de riscos existentes em determinados setores, entendeu? Aqui nas dependências da unidade. Então, a gente tem 3 tamanhos de bolinhas, como vocês conseguem visualizar aí na tela, e a gente tem as cores dos riscos lá, ó. Verde, vermelho, marrom, amarelo e azul. Então, quando a gente se depara com uma bolinha pequena, significa que o risco é pequeno. E assim sucessivamente. Tamanho médio, médio, certo? E tamanho grande, risco grande, né? Vamos chamar assim, ou pode ser risco forte. Tamanho médio a gente pode chamar de forma moderada. E a bolinha pequena pode ser pequena ou leve. A forma que os colegas acharem melhor. Então, seguindo. Aqui, gente, eu trago em tela um exemplo de um mapa de risco de um setor em específico, para ser mais preciso, do setor de sutura. Então, vamos analisar aqui bem rapidamente, certo? Se nós observarmos o setor de sutura, nós temos uma bolinha grande na cor marrom, que significa o quê? Risco biológico, certo? Então, subentende-se que no setor de sutura existe o risco de forma grande, certo? No que diz respeito a bactérias, fungos, parasitas, protozoários, germes, dentre outras questões, certo? Pulando para a bola azul, também a gente visualiza que ela é grande, certo? A gente se depara com o quê? Com o risco de acidente ou risco mecânico, se os colegas preferirem assim chamar, certo? Então, o que é que a gente visualiza aí, ó? Que possivelmente, por se tratar de um setor de estrutura, o que é que acontece? Risco de se acidentar, principalmente com material perfluorocortante, é muito grande, certo? E no que diz respeito à bolinha amarela, a gente visualiza aí ela bem pequenininha. O que é que isso quer dizer, gente? Que existe sim um risco ergonômico. Lembrando que a bolinha amarela é risco ergonômico, como uma exigência de uma postura ou algo do tipo, entendeu? Então, basicamente, funciona dessa forma. A gente vai em determinados setores ou departamentos, certo? A gente avalia os riscos de acordo com o exercício da atividade daquele local, ambiente, e a gente os classifica como pequeno, médio ou grande, entendeu? Identificamos os riscos, vamos classificar. Basicamente, funciona dessa forma. E normalmente aqui nas dependências do CHU, o nosso mapa de risco ele possui uma validade, e essa validade é bienal, então ele é renovado praticamente a cada 2 anos, certo? Então, se a gente, o mapa de risco que foi feito em 2024, como exemplo aí na tela, ele vale até 2026 e assim sucessivamente, tá, gente? O mapa de risco realmente trata-se de uma atribuição dos membros do grupo. Vamos tratar agora de acidente de trabalho, tá? Então, basicamente, um acidente de trabalho é um evento, certo? Esse evento é não desejado, que pode causar uma perda ou um dano ao profissional. E esse dano, ele pode ser físico ou mental. Então, isso é um acidente de trabalho, certo? Existe o acidente de trabalho do tipo típico, ou seja, um acidente típico comum, por exemplo, um escorregão, uma queda do mesmo nível, pode ser uma queda com diferença de nível, pode ser um choque elétrico, entre outras questões, certo? Então, esse é um exemplo, são exemplos de acidente típico, certo? Que ocorrem o quê? Durante o desenvolvimento das atividades do trabalho
do acidentado, entendeu? Acidente com exposição a material biológico, certo? O que seria esse tipo de acidente? É um acidente que ocorre, certo? Com exposição a material biológico. A gente viu lá atrás que pode ser o que, gente? Fungos, bactérias, parasitas, protozoários, germes. Então, como funciona basicamente na prática em si? Então, se eu sou um profissional e me acidente com uma agulha ou um bisturi possivelmente contaminado, possivelmente ela vai ter essas questões: fungos, parasitas, bactérias, protozoários, germes, dentre outras questões, certo? Também pode ser um acidente classificado como um acidente com fluidos corporais, sangue, urina, líquido pleural, entendeu? Principalmente quando atinge as mucosas, entendeu? Como olhos e bocas, certo? Quando o acidentado sofre um acidente com exposição a material biológico, gente, é de extrema importância que ele procure atendimento imediato, tá? Para que o quê? Para que haja a probabilidade de diminuir uma possível infecção, né? Dependendo da fonte geradora do acidente. Fechou? Acidente de trajeto. Também conhecido como acidente de percurso, certo? É aquele acidente que ocorre no trajeto habitual, tá, gente, do profissional, em via pública, é importante destacar isso, independente do meio de transporte. Normalmente é aquela questão de casa para o trabalho ou vice-versa, certo? Então, um exemplo comum: se eu estou saindo de casa, me organizando, tomei banho, coloquei a roupa, tem mochila nas costas, e quando estou descendo a escada, eu caio no quintal. Isso é um acidente de trajeto? Seguinte, gente, não é um acidente de trajeto, trata-se de um acidente doméstico, porque se a gente visualizar no texto ali em cima, para ser considerado um acidente de trajeto, precisa estar em quê? Em via pública. Ou seja, se esse mesmo caso que eu contei alguns minutos atrás ocorresse na calçada, aí sim é considerado uma via pública. Entendeu? Seguindo, doença ocupacional. Lembrando, gente, que a gente viu lá atrás, bem rapidamente, que doença ocupacional, certo? Ela pode ser dividida em doença profissional ou doença do trabalho, vamos dizer assim, certo? E uma doença ocupacional, ela é equiparada a um acidente de trabalho. Fechou? Então, em caso de doença ocupacional, também existe a emissão da CAT, certo? Porque é equiparada a um acidente de trabalho. Então, quando eu falo doença ocupacional, existem essas duas subdivisões, certo? Doença profissional e doença do trabalho. Como verificar essa distinção, essa diferença? A doença profissional, ela está literalmente ligada ao que? Ao exercício da profissão que a pessoa exerce. E a doença do trabalho, ela pode ser adquirida por conta de quê? Do ambiente de trabalho que a pessoa realmente executa suas funções. A gente vai visualizar aí na tela ó, alguns exemplos, certo? Um exemplo 1, no caso de doença profissional, silicose, em trabalhadores da construção civil e mineradores expostos à sílica. Ou seja, gente, exposição à poeira, sílica. Então, se eu sou um profissional que trabalho com esse tipo de exposição dentro de uma mineração, isso, no meu caso, como minerador, será o que? Uma doença profissional, porque é inerente à profissão que eu exerço, certo? Um exemplo de doença do trabalho, ó. Exemplo lá embaixo, ó. Surdez em pessoa que trabalha em ambiente extremamente barulhento. Às vezes, o ambiente extremamente barulhento não está diretamente relacionado com minha atividade, porém, por eu trabalhar num ambiente deste tipo, dessa forma, eu posso adquirir uma doença profissional, ou seja, uma surdez, que a gente sabe que é irreversível, certo? Análise do acidente. O que é que acontece, gente? Existe um documento que é chamado de análise de acidente de trabalho, certo? Então, todo acidente de trabalho, ok? Ele é precedido de uma análise de acidente, certo? O que é isso, gente?
a gente analisa metodicamente quais são os motivos e as causas que fizeram que ocorresse esse tipo de acidente. Foi o quê? Poxa, trata-se de um ato inseguro do profissional, trata-se de uma condição insegura, entendeu? Do ambiente o qual o profissional estava, certo? A gente realmente procura entender e buscar as causas, entendeu? Para o quê? Para verificar quais são as medidas pertinentes e cabíveis para que isso não ocorra novamente, entendeu? Então, basicamente é isso. A análise ela serve para isso, gente, para a gente identificar profundamente, entender, entendeu? A justificativa realmente do acidente e agir de forma preventiva para que isso não ocorra novamente, fechou? E todo acidente, por mais simples ou complexo que seja, acidente este que causa dano, entendeu? Precisa ser emitido o quê? Uma CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, certo? Então, a análise do acidente vem junto com a CAT. Vamos dizer assim, a gente inicialmente analisa as causas e os motivos do acidente para posteriormente emitir a CAT, entendeu? Então, é isso, gente. Todo acidente de trabalho, certo? Que causa algum tipo de perda ou dano ao profissional, precisa emitir a CAT, gente. Por mais comum que seja, por mais simples que seja o acidente, ou por mais complexo que seja o acidente, é de extrema importância realmente informar do acidente para que seja emitida a CAT, para que seja trabalhado, entendeu? Dentro da análise do acidente, entendido qual vai ser o plano de ação e a forma mais eficaz para que esse tipo de acidente não ocorra novamente. Basicamente, funciona dessa forma, gente. Agora vamos tratar do fluxo de acidente de trabalho, típico e trajeto, certo? Que é importante os colegas realmente entenderem e que é importante realmente salientar aqui basicamente como funciona, certo? Em caso de acidente típico comum, ou um acidente de trajeto, certo? É importante os colegas entenderem que o profissional ele tem a opção de ser atendido aqui, nas dependências da unidade, certo? No caso do João 23, ou numa unidade de saúde de sua preferência. Fechou? É um pouquinho diferente do acidente com exposição a material biológico. Então, vamos simplificar aqui. Vamos dizer que eu, Gilson Gonzaga, me acidentei e optei por ser atendido aqui nas dependências do João, certo? Basicamente, como vai funcionar? Entendeu? Eu informo a minha chefe imediata que me acidentei, sigo para atendimento, certo? Ali, nas proximidades da entrada da urgência e emergência, existe um setor que é chamado de setor de registro, certo? Eu vou até o setor de registro e informo que sofri um acidente de trabalho. Após saída do setor de registro, eu sou orientado aí para classificação de risco. Chegando na classificação de risco, dependendo do tipo de acidente que eu sofrer, eu vou ser encaminhado ao setor especializado. Basicamente funciona dessa forma. Então, o que é que acontece? Cada setor, departamento que eu passar, gera uma documentação. Munido dessa documentação, eu procuro o quê? Setor de saúde e segurança do trabalhador, certo? Eu estou tentando explicar de uma forma mais simplificada para vocês entenderem. Então, o que é que acontece? O acidentado, como mostra aí na tela, ele passa pelo atendimento médico, certo? Posteriormente é feita a análise do acidente para entender o motivo, a justificativa. Posteriormente, a gente entende que é um acidente de trabalho e faz o quê? A abertura da CAT. Entendeu? Então, tudo isso ocorre que em comunicação com a coordenação de saúde e segurança do trabalhador, certo? Mas é de extrema importância que o acidentado leve todos os documentos relacionados ao acidente ou atendimento. Acidente com exposição a material biológico, gente. Seguinte, como é nossa realidade, a gente vai conjecturar aqui para vocês compreenderem de uma forma mais simples, certo? Então, imagine eu, Gilson, sofri um acidente com exposição a material biológico. O que fazer? Primeira coisa, lavar bem o local. Posteriormente, gente, é de extrema importância informar o quê? A chefia imediata que sofri um acidente, certo? Após isso, eu vou me deslocar, certo, ao setor de registro, que fica, no caso aqui do João 23, nas proximidades ali da entrada da urgência e emergência.
por dentro mesmo aqui da unidade, passando entre os corredores, você vai encontrar o setor de registro ali próximo a essa entrada, certo? Após passar pelo setor de registro, certo? Eu sigo para a classificação de risco, também conhecido popularmente como triagem. Normalmente os profissionais que são da assistência preferem chamar desse jeito. Passado pela triagem, por se tratar de um acidente com exposição a material biológico, o que é que eu faço? Eu vou ser orientado a me dirigir à coordenação médica, que fica ali nas proximidades do setor de registro. Para falar a verdade, fica no finalzinho do corredor, certo? Aí, chegando na coordenação médica, se por alguma eventualidade não tiver um profissional de medicina disponível no momento, eu devo me dirigir para a sala de atendimento de número 3, certo? E por último, não menos importante, certo? Seguir as orientações médicas para o caso de PEP em específico, né? O médico vai me atender, vai verificar realmente se há ou não exposição, se principalmente for um acidente com uma fonte desconhecida ou um tipo de acidente com uma fonte que tem sorologia positiva, entendeu? Ele vai me passar os exames ali e vai me encaminhar para fazer a PEP. Fechou? Basicamente é isso, simplificando, certo? Tem a PRS ADM 050, que fala da conduta em caso de acidente de trabalho com exposição a material biológico, certo? Se a gente observar aqui, ó, a gente tem de uma forma bem alusiva, vamos dizer assim, esse quadro, certo? A gente visualiza aí num tom mais escuro, com riscos de transmissão de HIV e quais são as situações, no azul mais claro, sem riscos de transmissão de HIV. Então, iniciando aqui pelo bolinha de cor azul marinho, ó, sangue, existe o risco, sêmen, fluidos vaginais, dentre outros que a gente consegue visualizar aí na tela, certo? Exemplos, sem risco de transmissão de HIV, nós temos, ó, secreções nasais, suor, lágrima, fezes, urina e os demais, certo? Seguindo, ó, tipos de exposição com e sem risco de transmissão de HIV. Então, a gente também visualiza aí as bolinhas no tom azul marinho e também no tom azul claro, certo? Porém, para se tornar uma forma mais alusiva, a gente vai exemplificar. Ó. A gente visualiza aí, ó, no tom azul escuro, ó, acidentes, ó, exposição percutânea, membranas e mucosas, dentre outras questões que a gente visualiza aí a nossa lateral, certo? Cutâneas em pele não íntegra, mordedura com presença de sangue. Do outro lado, a gente já vê, ó, outra situação diferente, ó. Exposição cutânea em pele íntegra, mordedura sem presença de sangue. Então, para a gente entender de uma forma mais efetiva, a gente vai usar exemplos. Então, vamos dizer, por exemplo, eu, Gilson Gonzaga, sofri um acidente. Eu sofri uma mordedura por parte de um paciente, certo? Se o paciente me mordeu e não houve, entendeu? Exposição a sangue, ou seja, a aparição de sangue, certo? O que é que acontece? É sem risco de transmissão de HIV, como a gente visualiza aqui no quadrinho aí, a bolinha de cor azul. Orientações de biossegurança aqui da NR32. Então, gente, o que é importante, entendeu? A gente visualiza aí de forma bem alusiva, ó, é sempre importante o profissional, principalmente da assistência, ó, realizar a higiene das mãos, entendeu? Descartar o quê? O pérfuro cortante de forma correta, né? Certo? Fazer a utilização do uso de equipamento de proteção individual, não consumir alimentos nos postos de trabalho, conhecer os procedimentos, né, no seu ambiente de trabalho. Tem gente, pessoal, que tem a mania de pular procedimento, começar a coisa de trás para frente e assim sucessivamente. É delicado. Ó, fazer uso de calçados fechados é de extrema importância, manter os cabelos devidamente presos, certo? E ficar atento às medidas de precaução padrão de isolamento. Isso daí é muito importante. Tá bem?
Falando um pouco de EPIs, tá certo? Todo mundo aqui conhece e sabe o que é EPI. EPI é o equipamento de proteção individual. Porém, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai trazer para uma realidade e um ponto de vista de segurança. Fechou? Pode ser assim? Então, basicamente, como funciona? Certo? Vamos dizer que nós, com a visão prevencionista, a gente se depara com uma situação arriscada, certo? Eu vou conjecturar para ficar melhor para entender. Então, nós, em inspeção, em verificação em determinado setor de trabalho, a gente se depara com uma situação arriscada. Com o ponto de vista prevencionista, o que é que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa primeiro pensar, opa, como é que eu faço para eliminar esse risco, certo? EPI, gente, para você entender, é a última medida de controle. Então, a primeira coisa, quando eu me deparo com risco, eu preciso pensar nisso. Poxa, como é que eu faço para eliminar esse risco? Certo? Qual seria a segunda coisa, a segunda medida de controle que eu deveria pensar? Poxa, como é que eu faço para adotar algo que proteja a coletividade de pessoas, ou seja, um EPC, certo? E não EPI. Se por alguma eventualidade, eu não consigo eliminar o risco, eu não consigo uma medida de controle tipo EPC para proteger a coletividade e não somente o indivíduo. Na minha terceira estratégia é o quê? É medidas administrativas, entendeu? Poxa, eu não consigo retirar esse profissional do local de trabalho, ou seja, seria um exemplo de medida administrativa, certo? Ele realmente precisa trabalhar neste ambiente de trabalho, certo? E por último, se eu tentei essas três situações, eu faço o quê? Eu trago a utilização do EPI ali para a realidade. Então, como a gente conhece, né? Tem inúmeros tipos de EPI. Nos nossos casos aqui, a gente usa bastante óculos de segurança, máscara em 95, aí tem outros mais comuns, assim, bem descartáveis, né? Touca higiênica, luva de procedimento, máscara de procedimento, capote, dentre inúmeros, tá, gente? E os EPIs, eles são distribuídos no setor de saúde e segurança do trabalhador, certo? Em alguns típicos específicos são disponibilizados o quê? Nas farmácias satélites disponibilizadas aqui nas dependências da unidade. No slide a seguir, vocês vão ver como funciona aqui, como é uma fichinha de EPIs, tá? A gente verifica ali, a gente bota a descrição do EPI, onde tem ali o número 6, ó, EPI. 7, a gente bota o CA. Todo EPI, ele tem CA. CA é o certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A data de recebimento e a assinatura do profissional. Se for um caso de substituição, a gente coloca ali a data da devolução e o profissional assina. PRIO. Basicamente, é só isso, certo? Mais à frente, a gente vai ver aqui equipamento de proteção coletiva, ou seja, EPC. Então, a gente vê aqui alguns exemplos, certo? Aí, dentre os exemplos que a gente tem aqui, a gente tem extintor, a gente tem placas de sinalização. Lembrando, gente, falando um pouco de EPC, existe uma discussão de o que é considerado EPC e tal. E essa discussão já vem de muito tempo. Mas, normalmente, eu vou usar outros exemplos fora dessas figuras, mas a gente se depara com a barreira, entendeu? Baritada, que normalmente a gente vê entre profissionais de radiologia. Se vocês observarem ali na sala de radiologia, vai ter uma barreira que o profissional fica atrás. Aquilo é um exemplo de EPC, certo? Uma coifa de proteção, entendeu? Um exaustor no ambiente de cozinha, é um exemplo de EPC. Um corrimão em determinada escadaria, é outro exemplo de EPC, e assim sucessivamente, pessoal. É basicamente isso. Prevenção e combate a incêndio, gente. Assunto bastante interessante e a gente vai trazer aqui de uma forma simples. O que seria a prevenção e combate a incêndio? É nada mais, nada menos do que evitar que um incêndio ocorra. De que forma? Utilizando técnicas de controle e extinção do fogo. É basicamente isso, pessoal. Continuando a respeito de prevenção e combate a incêndio, a gente existem as simbologias, e isso é extremamente importante os profissionais entenderem. Por quê? Porque o extintor ele deve ser utilizado corretamente de acordo com o quê? Com o tipo de material que está queimando, certo? A gente vê ali, simbologia A, são materiais que deixam resíduos. Como assim, Gilson? Então vamos usar exemplo para ficar mais simples, certo? Material que deixa resíduo, nós temos como exemplo aqui madeira, papel ou papelão,
plástico, dentre outros aí. Então, em material que deixa resíduos, extintores são de classe A, que deve ser utilizado, que é o extintor de AP, conhecido como água pressurizada, certo? B, líquidos combustíveis e inflamáveis, ou seja, poxa, é um princípio de incêndio que tem um derramamento de gasolina, etanol, óleo diesel. Então, a gente utiliza os extintores de classe B, certo? Que é o extintor de PQS, também conhecido como pó químico seco. Extintores de classe C, que seria isso? São extintores que combatem o princípio de incêndio com materiais elétricos. Ou seja, é um princípio de incêndio no ventilador, no ar-condicionado, no computador, dentre inúmeros por aí, certo? Ó, tem a classe D e a classe K, certo? Que é algo que é raro de se ver, mas a gente vai trazer aqui rapidamente para os colegas entenderem, certo? O que seriam princípios de incêndio ou incêndio propriamente dita de classe D, certo? São materiais, entendeu? De materiais combustíveis do tipo metálico, não. Extintor de incêndio de classe D. Ó, esse tipo de material aqui não é muito utilizado normalmente nos locais, porém a gente vai trazer aqui de forma rápida, alusiva para vocês entenderem, certo? O que seria materiais de classe D? São metais combustíveis, certo? A gente tem exemplos muito comuns como tipos de metais combustíveis como magnésio, sódio, titânio. Não é muito nossa realidade, mas é isso, entendeu? Aí existe um tipo de extintor específico, normalmente o cilindro é na cor amarela, e combate princípio de incêndio de classe D. E o K, gente, o que seria esse tipo ou classe extintora, certo? São o quê? Gorduras de origem animal ou vegetal. Então, por exemplo, em ambientes de cozinha industrial, com grande produção, né, diária, o extintor mais efetivo seria o extintor de classe K. Por quê? Porque normalmente utiliza-se, ou a próprio alimento gera, dependendo do que estiver sendo frito ou assado, não sei, certo? Gordura. Essa gordura, entendeu? Pode ser de origem animal ou uma gordura de origem vegetal, que normalmente é utilizada muito em alimentos, certo? Então, esse é basicamente o tipo de utilizado como os extintores de classe K, que normalmente são utilizados em cozinhas, entendeu? De forma industrial, certo? Prevenção e combate a incêndio, aqui, ó, basicamente, gente, a gente visualiza aí, certo? E a gente está se deparando com o extintor mais usado em tudo que é tipo de lugar. O extintor de classe ABC, e inclusive aqui nas dependências do João, é o que nós mais temos, certo? Na unidade, que são esses extintores aí, ó. O extintor de classe ABC que nós temos aqui, eu vou falar do daqui, ele é um extintor de 4 kg, certo? Porte pequeno, ok? E ele serve tanto para materiais que deixam resíduos, ou seja, classe A, tanto para líquidos combustíveis inflamáveis, né? Quanto para equipamentos elétricos. Então, esse extintor específico pode ser utilizado nesses tipos de materiais aí classificados, né? Que é basicamente os tipos de materiais que a gente tem aqui nas dependências da unidade, de grande proporção, né? E seguindo, com prevenção e combate a incêndio, certo? A gente não pode deixar de falar a respeito dos hidrantes, né? E do SPK, Sprinter, certo? Então, o hidrante em si, vocês vão se deparar aí nos andares. Normalmente os hidrantes aqui tem uma mangueira de 1,5 polegadas, certo? Com duas mangueiras, cada uma contendo 15 metros para conseguir chegar a torno de 30 metros para combater, né, o princípio de incêndio ou incêndio propriamente dito, no caso de hidrante, né? Certo? E o Sprinter, bem interessante esse Sprinter, certo? Porque o mercúrio que possui ali, a gente visualiza na cor vermelha, certo?
ele é para determinados tipos de temperatura. Então, se for uma temperatura mais elevada, vai haver um outro tipo de mercúrio ali. Aquela cápsula vermelha que a gente visualiza ali no centro não vai ser vermelha, vai ser uma outra cor. E assim sucessivamente. Então, funciona basicamente da seguinte forma, gente. Atinge determinada temperatura, a cápsula ali na cor vermelha, no nosso caso aqui, ela estoura, e somente esse ponto faz o quê? Dissemina a água. Então, basicamente, funciona dessa forma. Entendeu? E são os equipamentos que a gente tem aqui nas dependências da unidade. A gente precisa trabalhar com a realidade que a gente tem aqui. Fechou? E na grande maioria das unidades da FEMIG. Sinalização de segurança, gente. Sinalização de segurança é muito importante. Por quê? Porque traz de uma forma mais alusiva, de melhor entendimento, certo? E a sinalização de segurança, para simplificar esse grande slide que está aí, serve para algumas situações. Por exemplo, normalmente a sinalização de segurança serve para alertar sobre perigos, certo? Informar também proibições e obrigações, certo? E facilitar mesmo a compreensão, certo? Da pessoa que está visualizando a sinalização. Como a gente pode ver aí no exemplo a seguir, ó, a gente tem o quê? Placas de sinalização informando a rota de fuga, gente. Ou seja, é simples, entendeu? Em caso de um sinistro ou incêndio propriamente dito, nas dependências da unidade, o que é importante seguir a rota de fuga, certo? Poxa, tomar determinadas posições como nunca utilizar o elevador, sempre usar a escada de emergência, entendeu? Seguir de forma controlada e ordenada, entendeu? A rota de fuga até o ponto de encontro da unidade, dentre outras questões. Entendeu, gente? Aí é um exemplo muito comum. Então, a sinalização, ela basicamente serve para isso, para orientar. Entendeu, gente? Por exemplo, poxa, se eu estou manuseando embalagem, certo? E eu visualizo nessa embalagem lá um logotipo, um símbolo, entendeu? E é um símbolo de uma chama. Poxa, muito simples de entender, entendeu? O que é que isso quer dizer? Poxa, esse material que eu estou manipulando é o que? É inflamável, entendeu? E assim sucessivamente, certo? Mais à frente a gente vê inúmeras sinalizações de segurança, ó, a gente vê um hidrante, a gente vê ali, ó, visualiza, ó, perigo, não fume. Isso daí que vocês visualizam na sua tela é uma estação de gás, GLP, certo? Ou seja, é importante o quê? Manter distância, principalmente ao fumar, porque é um local que realmente é potencialmente inflamável, certo? Vocês visualizam ali, ó, cone de segurança, dentre outros, ó, num padrão. Entendeu? Toda a sinalização ali, ó, num padrão. Essa sinalização que a gente visualiza aí, ela tem um único objetivo, que é de alertar, entendeu? Os profissionais que estiverem nas proximidades desse ambiente ou local. Campanhas de segurança, gente. Simplificando, campanhas de segurança têm um único e exclusivo objetivo, que é o quê? Educar, sensibilizar, alertar, transmitir conhecimento a respeito de saúde e segurança no ambiente de trabalho, ou seja, para o trabalhador. Basicamente isso. Aproveitando, no caso do GIPA, né, Grupo Interno de Prevenção de Acidentes, tem uma campanha que ocorre durante uma semana inteira, certo? Normalmente em dias úteis. Essa semana é chamada de CIPAT, é a Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho. Então, uma vez ao ano, nós, membros do GIPA, organizamos e executamos a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, nas dependências da unidade, certo, gente? Então, essa semana ela pode ser voltada para um tema, como, por exemplo, saúde mental, entendeu? A importância da segurança no ambiente de trabalho é outro exemplo, dentre inúmeros temas que pode ser aí.
Aqui, pessoal, a gente se depara com algumas campanhas que foram realizadas por aqui, ó. A gente visualiza ali a campanha carnavalesca, ó, vê que povo bonito arretado, certo? Do ano 2024. Mas, além disso, a gente tem Janeiro Branco, tem o próprio Carnaval, como vocês estão visualizando aí na tela, tem o Dia Internacional da Mulher, dentre inúmeras campanhas que a gente realiza aqui, ó. E a gente não poderia deixar de fora a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, do Complexo Hospitalar de Urgência, daqui, ó, realizado em momentos anteriores, para vocês visualizarem como realmente funciona e como é que a gente vai precisar elaborar e seguir, né, com uma estratégia para poder desenvolver essa CIPAT aí nessa nossa nova gestão. Sua saúde é o seu bem mais precioso. Trabalhe com segurança. Então é isso, gente. Segurança nada mais é do que você chegar e voltar para o seu ambiente doméstico, para o seu lar, intacto, de maneira segura, pessoal. Então, poxa, como é que se evita acidente no ambiente de trabalho? Eu defendo o quê? A seguinte linha, que a melhor forma da gente prevenir acidente é estando atento, alerta, vigilante, entendeu? É analisar antes de agir, antes de fazer. Então, se você é um profissional que você estuda a forma que você vai fazer, analisa como vai fazer antes de executar, dificilmente você vai sofrer um acidente de trabalho, certo? Eu não digo e garanto que você não vai sofrer. Não, longe de mim. Mas dificilmente você vai sofrer um acidente de trabalho. E por fim, gente, a gente vai finalizar com o seguinte: a gente vai ter uma avaliação, essa avaliação ela é composta por 10 questões, certo? Que estão baseadas neste treinamento, certo? Então, essa avaliação, essa prova, vamos dizer assim, ela o quê? Ela precisa de um quantitativo mínimo para que seja emitido o quê? O certificado, certo? De conclusão do treinamento do GIPA. Entendeu? Então, o profissional que fizer a prova e acertar 6 dentre as 10 questões, vai ser gerado esse certificado, e esse certificado vai ser encaminhado para o seu e-mail, certo? Recebido esse certificado em seu e-mail, o que você deve fazer? Você o encaminha para a UNEP para poder pontuar, entendeu? No que diz respeito aí aos treinamentos que são cobrados aqui nas dependências da unidade, tá, gente? Então, de posse desse treinamento, você tem que concluir o curso do GIPA e a gente vai estar posteriormente se encontrando aí para dar andamento, entendeu? A essa gestão que vai ser maravilhosa, certo? E é o seguinte, gente, nós da Saúde e Segurança do Trabalhador funcionamos de segunda a sexta-feira, certo? Das 6 às 19 horas, certo? Aí vocês visualizam os nossos 2 telefones de contato, qualquer coisa pode contar conosco o tempo todo, porque sempre estamos dispostos e disponíveis para poder ajudá-los. Tá bem, gente? No mais, fiquem na paz, muita luz para cada um de vocês e qualquer coisa estamos aí, à inteira disposição. Fechou? Cuidem-se. Tchauzinho. Abraços.